Amém. Glória a Deus. Hoje, domingo, 29 de janeiro, aí você fala assim, mas já? 29 de janeiro, nós estamos aqui na presença do Senhor e glória a Deus por isso. Nós estamos participando, desde o primeiro domingo do ano, com a série de mensagens Reordenar. Reordenar. E para a meditação nesta manhã, eu quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia com um texto em Gênesis capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Gênesis capítulo 2, versículo 1 diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que nele há. Versículo 2, no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O versículo 1, ele frisa assim, eu frisei assim, assim foram concluídos. No versículo 2, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. E no versículo 3, o santificou, porque nele descansou. Analisando essa série de mensagens, irmãos, que tem como tema reordenar, observando, também poderíamos dizer até, quem sabe, um sinônimo de reorganizar. Reorganizar, mudanças, alterações. Reordenar, mexer com aquilo que, quem sabe, você está acostumado. Alterar rotinas. Mudanças que são necessárias. Hoje nós vamos falar sobre o princípio do descanso. Princípio do descanso. Aonde nós precisamos entender que se faz necessário estabelecer uma rotina de descanso que favoreça o desempenho de tudo o que fazemos. E se nós começarmos a analisar de uma forma bem ampla, e eu fiz uma comparação com os dias de hoje, nós vamos observar, irmão, que tudo que nós estamos vivendo acaba concluindo que nossas vidas estão em alguma área específica, ou de repente, quem sabe, todas as áreas da sua vida. Se você observar, desde que começamos a falar sobre esse tema, será que sua vida não está um caos? Ou será que alguma área da sua vida está com problema? Será que nós estamos vivendo no nosso dia a dia tem nos dado paz? Temos conseguido descansar? Porque se nós observarmos a questão da sociedade brasileira, onde nós já falamos aqui algumas vezes, nós viemos de uma crise financeira, depois entrou pandemia, troca de governo. Gente, a sociedade está se alterando a cada dia. Nós estamos vivendo reflexo daquilo que vem ao longo de 4 anos, ou pessoas, às vezes, até muito mais tempo. Tem problemas que estavam jogados para debaixo do tapete e que ressuscitaram nesse momento. E trouxe à tona, quem sabe, uma ferida. Ferida essa que está há muitos anos atrapalhando você em ter paz, em descansar. Ou até mesmo, quem sabe, você tem uma grande necessidade de colocar o ponto final em algo. Mas às vezes falta coragem. Quem sabe você já não teve a vontade de pegar as agendas, tem pessoas que ainda usam agenda de papel, e rasgar folha por folha. Não fiz isso. Não fiz aquilo. Quantos planos, quantos sonhos que estão mergulhados no caos da sociedade e que você também está inserido. Quantos são os casos?
Será que nesta manhã você teria disponibilidade, disposição, atitude, força de vontade de querer começar tudo de novo? Será que nesta manhã você vai sair daqui preocupado o que você vai resolver amanhã? Ou você vai tomar uma atitude, eu quero mudança na minha vida, eu preciso de mudança na minha vida? Porque é o que nós estamos, irmãos. Porque, olha só, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão tremendo, porque, irmãos, se você pegar os princípios que foram pregados e que estão sendo pregados ainda, até o dia de hoje, pessoas passam anos da sua vida estudando, faculdade de administração, fazendo pós, doutorado, mestrado, e às vezes, quando é colocado diante de um problema numa empresa, não consegue resolver. E Deus, na primeira página da Bíblia, Ele dá todos os conceitos e ainda dá a solução e ainda mostra o case de sucesso. Deus é Deus. Deus é Deus. Criador, empreendedor. Deus. Dono de toda a sabedoria. E hoje Ele vem falar assim, fala para o seu irmão assim, você precisa descansar. E nós vamos entender esse conceito de descanso hoje na palavra de Deus. Nós precisamos entender, irmãos. Para que nós possamos entender, nós temos 3 pontos iniciais para nós falarmos. Para que você entenda o conceito de descanso, a primeira coisa que você precisa para praticar uma mudança na sua vida é você convidar Deus para colocar tudo em ordem. Convidar Deus para acabar com o caos da sua vida. Porque a Bíblia fala que primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão. Então você precisa ter isso como princípio. Você precisa apresentar os seus planos, os seus projetos, quem sabe o seu caos. Você precisa apresentar, Senhor, esta área está em desordem na minha vida. Como também, Senhor, a minha vida toda, quem sabe, está em desordem e eu não sei nem por onde começar. Porque aquele que criou, ele tem a solução. E é necessário convidar Jesus Cristo. É necessário convidar o Deus, autor e criador de tudo. Um segundo ponto que nós precisamos entender é que nós precisamos pedir a Deus, Senhor, dai-nos sabedoria para lidar com tudo. Inteligência, Ele já te deu, mas é preciso você pedir sabedoria. Porque, irmãos, quando a crise financeira bate, quando o acidente acontece, quando a enfermidade chega de repente, quando a situação é posta na tua frente de repente, como você vai lidar com isso? Como você vai resolver agora? Às vezes o seu pensamento é em fração de segundos, às vezes o seu pensamento pode ter meia hora, 1 hora para você pensar. Você não sabe. E aí eu pergunto, você tem sabedoria, você está tendo sabedoria para lidar com os problemas que estão te atrapalhando? Porque a partir do momento que você convida Deus, Ele começa a trabalhar na sua vida, e é necessário que você peça, Senhor, dai-me sabedoria para lidar com tudo isso. Principalmente se for com pessoas. Porque no conceito de Deus aqui, Ele começou a lidar com pessoas, Adão e Eva. E até o dia de hoje, a administração está sendo escrita, porque precisa aprender a lidar com pessoas. E eu incluo isso na igreja, porque na igreja, essas 4 paredes não são nada. A questão maior aqui é nós lidarmos com pessoas no nosso dia a dia. E às vezes as pessoas lhe param, estou com esse problema, estou com aquele, estou com isso, estou com essa situação. Tem pessoas que às vezes até passam pelo pensamento, o problema dele não é tão grande, o meu é maior, ou vice-versa. Mas a dor de cada um não dá para ser medida, porque só sabe a dor quem sente.
Só sabe a dor quem sente. O terceiro ponto, aí sim, é alcançar o ápice do sucesso. Que depois de tudo que você realizar, através da ordem de Deus e da sabedoria, é quando você aprende a descansar em Deus. 3 pontos básicos para você poder entender, para você começar a ter um rumo do que você vai fazer da sua vida a partir de hoje. Porque, irmãos, olha o que a Bíblia fala. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele já deixou escrito lá. Ele nos propôs um descanso diário. Um descanso diário. Nos versículos de Gênesis 1, ele diz que ele fez o sol para poder o dia e a lua para a noite. Um reina durante o dia e outro reina durante a noite. Para que haja diferença entre dia e noite, um é mais forte, o outro é mais fraco. Porque quando o sol amanhece, quando o sol aparece, aquele clarão impede pessoas até de dormir, de descansar. É hora da ação, é hora que as coisas precisam acontecer. E num resumo básico aqui, você tem dentro do capítulo 1, você vai ter o versículo 5, o versículo 8, o versículo 13, o versículo 19, o versículo 23 e o versículo 31, dizendo o seguinte: passaram-se tarde e amanhã. E assim foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto dia. Tudo que ele realizou naquele dia, manhã e tarde, fechou. Noite, descanso. Fala para o seu irmão aí, você precisa de um descanso diário. Só que, ao contrário, o mundo hoje está nos tornando escravos de várias situações aonde você não está conseguindo ter uma noite de sono tranquila. As consequências que nós estamos vivendo e o ritmo que está sendo imposto pelo mundo, você não consegue ter uma noite de sono tranquila. Vou me arriscar. Você pode querer levantar a mão ou não, se você quiser. Você está conseguindo ter uma noite de descanso tranquilo? Sim ou não? Os sim são poucos. Às vezes você até consegue dar o primeiro sono, mas depois você desperta e começa a passar todos os filmes na sua mente. E o sono vai embora. E para você conquistar ele novamente, leva tempo. E quando começa a amanhecer, o sono está querendo voltar, mas não dá mais tempo que você precisa levantar. O sono está sendo incomodado. O descanso que Deus propôs logo de início, o homem não está conseguindo ter. Não está conseguindo ter. E isso já é preocupante, porque uma vez que você não tem o seu sono, tudo começa a dar problema. Porque, irmãos, olha só, o descanso é algo essencial para a sua saúde. Ele proporciona ao corpo o bem-estar físico e mental. O seu corpo bem, a sua mente também está bem. Através do seu descanso, nós relaxamos e dormimos e recuperamos a nossa energia. Sabe aquela situação que às vezes você já acorda? Gente, eu estou cansado. Parece que eu não dormi. Parece que não teve noite. E quando você recupera a sua energia, você recupera a sua vitalidade e restabelece a melhor forma de raciocinar. O homem foi feito para raciocinar, pensar. Porque quando você pensa, você consegue colocar a sua vida em ordem. Há uma necessidade de você descansar e você ter o seu tempo para você raciocinar. As pessoas com a mente ocupada não conseguem de forma nenhuma raciocinar e vão se atropelando, e não chega a lugar nenhum e cada vez o problema está maior. Isso é o que nós estamos vendo na sociedade.
E me preocupa, porque se nós somos filhos de Deus, não estamos cumprindo o que está na Bíblia. Não estamos tendo nosso tempo de descanso diário. Pessoas, às vezes, estão colocando tantas atividades, uma rotina de trabalho tão grande, que você já não dorme mais a 8 horas por noite. Faz tempo. Faz tempo. E o que diria agora se nós passarmos para o segundo tópico? Porque o descanso diário é o tópico 1, mas o descanso semanal, tópico 2. Diz assim: no 7º dia Deus havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Gênesis 2:2. O 7º dia, depois de concluir tudo que ele fez, ele descansou. Deu uma pausa. Essa pausa nós não temos ideia, porque a contagem, dia, noite, o tempo de Deus, para que pudesse continuar o capítulo 2. E depois o 3, e assim sucessivamente. O tempo de Deus. Irmãos, ele abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Tudo que foi criado deu trabalho. Criar dá trabalho. Empreender dá trabalho. Porque quando você cria, você tem a ideia principal, você tem como vai acontecer, como vai ser operacional, e principalmente você quer alcançar o seu objetivo. Só que as coisas estão sendo interrompidas o tempo todo. E aí Deus, mesmo depois de ter criado, ele precisou descansar. Nós, como criaturas, também temos dentro do nosso ser essa vontade de realizar, conquistar e principalmente de concluirmos. Você tem vontade de concluir as coisas na sua vida? Você tem vontade? E em cima disso eu já faço uma pergunta: você tem conseguido? Você tem tido bom êxito? Nós temos essa necessidade de realizar as coisas, colocar um ponto final. Acabei, concluí. Só que, na nossa jornada, muitas coisas têm ficado em aberto. Faltando um detalhe ali. O pastor Sandro disse que eu gosto de obra, mas eu estou precisando terminar um bocado de obra. Falta um rodapé, falta uma tinta aqui, falta um piso ali. A melhor obra é a obra concluída, onde você entra, está tudo bonito, maravilhoso, só que depende de uma coisa: toda boa obra precisa de manutenção. Toda boa obra precisa de manutenção. E você precisa de manutenção também, porque você é obra de Deus. Você é obra de Deus, meu irmão. Você precisa de manutenção. Tem hora que você tem que parar. Você precisa de reparos. Tem hora que você precisa, quem sabe, dar uma quebrada naquele embolso antigo, tirar os mofos, impermeabilizar, colocar um reboco novo, dar uma massa plástica, quem sabe, uma textura nova, uma tinta 0 bala, porque agora tem vários tipos de tinta, inclusive anti-mofo, porque mofo não dá na vida, não combina com vida de cristão. Vida de cristão não pode acumular mofo, porque não dá mau cheiro. Então você às vezes está precisando dessa manutenção. Quem sabe esse descanso semanal seu aqui precisa ser ampliado e você fazer uma restauração na sua vida. Mexer com várias situações. O seu corpo está gritando faz tempo. A sua mente já não consegue mais concluir nada. Você tem até força de vontade, mas você não consegue ir adiante. E sabe o que me impactou nisso aqui? Hoje já é dia 29 de janeiro. Janeiro já está indo embora.
Mais um ano. Você vai ficar só nos 4 anos? Ou você vai ter uma mudança ou vai encarar o 5º ano no mesmo problema? Qual é a sua atitude, meu irmão? O seu descanso semanal, se está sendo pouco, Deus precisa rever os conceitos. Você precisa rever os conceitos. Há momentos que você precisa frear. Mas é difícil. Está aqui uma prova. Eu não consigo ficar parado. E eu preciso refrear algumas coisas. E eu tenho pedido a Deus, me dá estratégia, me dá sabedoria. Me diga, ó Deus, como agir nessas situações. Porque eu preciso continuar. Eu preciso estar diante da palavra de Deus, sendo confrontado. Mas o mundo tem que ver Deus em mim. O mundo tem que ver a palavra de Deus em mim. Então Deus hoje está te chamando. Está sacudindo você. Fica claro que na palavra de Deus, Deus descansou após as suas realizações. O mundo tem trazido um conceito, e eu sou totalmente contra, em querer descansar, mas descansar como se você ainda não realizou? Descansar como se você ainda não concluiu? Deus deixa isso aqui bem claro. Ele descansou após concluir a sua obra da criação. Por que a criatura vai fazer diferente? Eu quero descansar. Mas você não concluiu. Você não terminou. Está deixando as coisas pelo meio do caminho. O 7º dia ele descansou. Em Êxodo 20, do 8, versículo 8 diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado. Dedica ao Senhor o teu Deus. Isso aqui é o conceito da época. Da época. O sábado era dedicado. Numa adaptação cristã, nós trouxemos para o domingo, como o primeiro dia, o dia da primícia, onde nós colocamos isso diante de Deus. Primeiro, Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas, às vezes, as pessoas, devido à sua situação e o trabalho que conseguem, precisam, às vezes, alterar e trabalhar no domingo. Então, você precisa escolher o dia que você vai santificar a Deus. Necessidade. É compreensível. Mas qual o dia que você se dedica a Deus? Segunda, terça, quarta, quinta? Nós precisamos dedicar o nosso dia a Deus. O trabalho deve ser feito em 6 dias, mas pelo menos um dia da semana você precisa se apresentar a Deus. Isso num descanso semanal, mas no descanso diário, também há uma necessidade de você se apresentar a Deus. Ou seja, nós não podemos nos desligar de Deus, nós não podemos dar descanso de estar na presença de Deus. Nós precisamos justamente pegar o descanso e se manter na presença de Deus. Porque, irmãos, quando você consegue fazer o seu descanso diário, quando você consegue fazer o seu descanso semanal, nós vamos caminhar para o 3º tópico, que é o descanso espiritual. Porque quando nós saímos dessa questão física, agora nós precisamos entender o espiritual. Porque descansar em Deus é confiar em Deus e ter paz. Confiar na paz de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que descansar é estar seguro em Deus. Sabe aquelas ansiedades? Sabe aquele nervosismo? Sabe aqueles problemas? Você precisa entregar para quem? Para mim? Não, irmão, eu também tenho uma porção. Nós precisamos entregar para Deus. Princípio básico, convidar Deus. 2º, sabedoria. E 3º, descanso. Na questão espiritual, quando você fala, eu preciso descansar nele. Muitas vezes você ora e fala assim, eu preciso descansar nele. Nele quem? Em Deus. Você já sabe qual é o conceito disso?
O conceito disso é justamente quando você deixa Deus atuar em sua vida e dirigir cada um dos seus passos. Sabe quando o Espírito Santo está te incomodando? Não vá, não faça. E você é teimoso e vai. Ou quem sabe o Espírito Santo fala assim, avança, vai na tua fé. E você, não vou não, que isso? Essa conexão é quando você descansa nele. Descansar em Deus. A cada dia, irmãos, nós devemos entregar a Deus os nossos sentimentos, as nossas ansiedades, as preocupações, através das nossas orações. E aí eu volto em um ponto, sobre a sua oração diária, sobre a sua oração semanal, sobre a sua convivência com Deus em oração. Nós precisamos ter essa conexão. Nós não podemos andar desligado. Mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo, também não tenho tempo. Mas eu preciso. Não tenho tempo, mas eu preciso. Eu tenho necessidade de estar conectado com o Pai o tempo todo. E você, não? Você não sente essa necessidade? Você não sente essa necessidade de estar na presença de Deus? Porque, irmãos, quando Adão pecou, Eva pecou, eles saíram da presença de Deus, porque Deus toda tarde vinha estar com eles. Essa conexão foi perdida, mas Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, restabeleceu essa conexão. Não há mais santo dos santos, aonde você precisa de um terceiro, de um sacerdote para entrar. Agora é você e Deus. Então você precisa manter essa conexão, para que você tenha um descanso espiritual. Há essa necessidade, meu irmão. Salmo 139, versículo 3, fala muito sobre isso. Diz assim, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Tu sabe quando eu trabalho, tu sabe quando eu descanso, tu sabe, tu me sondas, tu sabe tudo o que eu faço. Os meus caminhos são conhecidos por Deus, os seus caminhos precisam ser conhecidos por Deus. Irmão, é uma questão de você chegar a uma intimidade. Descansar em Deus é a sua conexão de intimidade com o Pai. De estar conectado em Deus. E nós precisamos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem necessidade. Já falei isso e vou repetir. Porque isso precisa ficar bem claro na sua vida. Você tem necessidade de estabelecer uma rotina de descanso que favoreça o desempenho físico, relacional, espiritual e congregacional. A questão do descanso espiritual diário e final de semana ou semanal, nós podemos chegar ao que nós, como cristãos, precisamos, e fala muito sobre isso, que é você ter o seu ponto de equilíbrio. Quer identificar pessoas que não estão conseguindo descansar na presença de Deus? Você vai ver que ele está desequilibrado. Ele está emocionalmente desequilibrado, ele está sentimentalmente desequilibrado, ele está fisicamente desequilibrado, ele está mentalmente desequilibrado. E detalhe, às vezes você não percebe, as outras pessoas que percebem você. Até mesmo a questão de você, o esquecimento, já é um cansaço, o excesso. E nós precisamos entender que nós precisamos parar, nós precisamos mudar. Nós precisamos. Porque quando você entende isso, você começa agora a ter os benefícios de ser filhos de Deus. Quais são os benefícios? O primeiro é o próprio descanso. Porque lá em Hebreus 4:10 diz assim, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas.
O primeiro benefício é você alcançar o descanso. Você precisa disso, meu irmão. Que a partir do momento que você tem um descanso, assim como Deus instituiu na sua palavra, assim como Deus nos deu a instrução, você consegue raciocinar, você consegue ir adiante. E diante disso, você vai para a segunda parte. Sabe qual é o benefício? Adoração. Irmãos, quando você adora, você está 100% descansado em Deus, você está desligado de tudo. Pessoas às vezes estão cantando, estão adorando, mas está assim, amanhã eu tenho que pagar isso, daqui a pouco eu tenho que resolver aquilo. E está cantando, está só falando, está só acompanhando as pessoas a cantar, está só acompanhando. Daqui a pouco eu tenho que fazer isso. Não, mais tarde eu tenho que resolver aquilo. Não, mais tarde tem um futebol. Não sei o quê. Mas a mente dele não se desligou. A mente dele não está desligada para adorar. E olha só, Deus está procurando, conforme está em João 4:24. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você precisa ser verdadeiro na sua adoração. Nós precisamos, eu preciso, você precisa, nós precisamos ser verdadeiros na nossa adoração, porque eu já ouvi de muitos pastores, já ouvi de muitas pessoas, se tem um momento que o cristão mente, é quando ele está louvando a Deus, que ele deveria estar adorando, mas ele está louvando somente. Está falando, mas o seu coração, a sua mente não está ligada no que ele está falando, no que ele está cantando. Por quê? Porque ele não se desliga. Por quê? Porque ele não consegue desconectar dos problemas da vida. A minha preocupação maior é que diante de uma série de mensagens dessa, se não houver mudança na sua vida, eu pergunto, o que está errado? O que está errado, meu irmão? Você precisa se analisar. Porque se você não consegue descansar, se você não consegue adorar a Deus, como é que você vai exercer o terceiro ponto, que é a confiança? Como é que você vai fazer agora para confiar? E olha, como é que você vai dizer que eu confio em Deus? Mentira! Você está mentindo para si próprio. Mentira, meu irmão. Você fala, não, eu confio em Deus, Ele vai agir. Não, daqui a pouco está você querendo intervir nos planos de Deus. Daqui a pouco você mesmo está querendo até tirar a autoridade de Deus sobre o assunto. E isso é terrível para nós cristãos, porque se nós somos filhos de Deus, nós temos que deixa Deus agir e eu vou seguir o que Ele está estabelecendo na minha vida. Até quando você vai mentir para você mesmo? Até quando, meu irmão? Porque se você consegue descansar, você consegue adorar, você consegue ter confiança, porque em Jeremias 17:7 diz assim, mas bendito é o homem cuja confiança está em quem? Em mim? No pastor? Não, no Senhor, cuja confiança está nele, ou cuja confiança nele está. Porque também diz que maldito o homem que confia no outro. Porque um homem te trai, mas Deus não te trai. Deus não te trai. Você tem conseguido confiar em Deus? Você tem conseguido viver a confiança de Deus na sua vida? E aí a situação vai só melhorando. Quer ver uma coisa? Quando você não consegue descansar, você não consegue adorar, você não consegue ter confiança, como é que agora você vai para o quarto tópico, que é benefício de Deus, que é ter comunhão? Ter comunhão, meu irmão. Ter comunhão. 1 Coríntios 1:9 diz assim, Deus é fiel. Diga amém. Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus te convidou a ter comunhão. Sabe como? Com o preço que Jesus Cristo pagou lá na cruz do Calvário. O que Ele pagou na cruz do Calvário não foi em vão. Aquilo ali foi um passaporte carimbado, autenticado,
dizendo assim: a partir de hoje, você tem o direito de ter comunhão com o Pai, com o Filho, o Espírito Santo e com os seus irmãos. As pessoas às vezes confundem a comunhão. Pessoas às vezes confundem esse privilégio de Deus, de você estar conectado com Deus, de ter comunhão com Deus, achando que é só você se reunir, fazer um churrasco. Eu não sou nada contra. Pelo contrário, gosto muito de um churrasco. Até de carne de segunda, que dá mais trabalho para mastigar. Mas a comunhão, primeiro tem que ser estabelecida com o Espírito Santo, com Deus, para que você possa chegar diante do teu irmão e ter comunhão com ele. Porque quando você tem comunhão com os seus irmãos, Cristo está agindo. A sua vida é a ação de Deus na vida de outro irmão. É aquele momento que o irmão chega para você e pode até falar: olha, minha vida está um caos, e você em comunhão com Deus vai falar assim: mas Deus vai resolver, vem cá, abraça. Você ora, você jejua com Ele, você ora por Ele, você intercede por Ele, você ajuda Ele, e você vê depois as bênçãos de Deus sendo alcançadas. Não só minhas bênçãos são alegria para mim, as bênçãos que os meus irmãos recebem também são minhas alegrias. E eu, certa vez, eu li uma postagem, um texto, onde falava assim: até os seus inimigos compadecem do seu problema, mas só comemora a sua alegria aqueles que verdadeiramente são seus amigos. Entende? Aquele que verdadeiramente é seu amigo, Deus. Pessoas que Deus coloca no seu caminho. Irmãos, você precisa viver esses benefícios de Deus. Você precisa entender o que é descansar em Deus. Você precisa ter o seu momento de adoração. Você precisa confiar naquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Você precisa ter comunhão com Deus para que você possa ter comunhão com os seus irmãos. Não é somente: hoje é meu dia de descanso, estou de folga, não quero saber de ninguém, e a vida segue e acabou. Não. Descanso é reflexão. Descanso é você continuar. E eu quero já convidar os músicos que venham. Eu quero pedir a gentileza do telão colocar o que nós devemos refletir e praticar. E eu digo para você refletir. Primeiro, 3 tópicos somente. Primeiro, Deus primeiro realizou para depois descansar. Deus primeiro realizou, irmão, para depois você descansar. Segundo, temos necessidade de descansar para obtermos um melhor desempenho. Somos físicos, somos espirituais, mas somos físicos também. E terceiro, descansar em Deus é confiarmos em Deus e ter paz. Entenda isso, meu irmão. Você precisa descansar em Deus. E para você descansar, você precisa confiar e ter a paz que só Ele dá. Só Ele te dá essa paz. Só Jesus Cristo nos faz alcançar essa paz. Mateus capítulo 11, versículo 28, ele deixou um texto maravilhoso que diz assim, falado pelo próprio Senhor Jesus Cristo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E com esse versículo eu quero dizer para você: venham a mim. Você precisa tomar atitude. Todos os que estão cansados. Você está cansado, meu irmão? Você está cansado. Você está cansado. E sobrecarregado.
e eu lhe darei descanso. Descanso só em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo. Se queremos um 2023 de retomada, de mudanças em nossas vidas, nós precisamos aprender com Deus e realizar para que nós possamos ter descanso.